Varões, então é um prazer uma vez mais estar com vocês aqui. Nós temos um aluno novo, Daniel. É pastor, né, Daniel? Pastor? Você é pastor? Ah, candidato a, né? Pré-pastor. Seja bem-vindo, Daniel, entre nós. E nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de filosofia antiga e contemporânea. Vou fazer aqui só um refreshzinho do que nós já falamos, né? Nós já demos início a essa matéria falando sobre a filosofia antiga com os pré-socráticos, assim como a história universal ela é dividida em duas partes, como antes de Cristo e depois de Cristo. A filosofia ela é dividida em duas etapas também. Sócrates é o Cristo, né, da filosofia. Então, é antes de Sócrates e depois de Sócrates. Sócrates viveu aproximadamente no ano 400 antes de Cristo. Então, foi naquela época, mais ou menos, de Esther, de Neemias, ali, de Êxodo, né, um pouquinho antes, não, um pouquinho depois. Então, foi quando Israel estava lá no cativeiro e estava voltando para a terra deles, né, naquelas 3 levas, né. Então nós falamos alguma coisa, já são assuntos que eu já falei, só para pegar o fio da meada de novo. Quando é que surge a filosofia, né? A filosofia ela surge no momento da ruptura com a mitologia, porque acreditava-se lá na Grécia, né, principalmente, que a origem de todas as coisas esta origem ela se deu na criação daquele panteão de deuses, daquele monte de deuses que tinha lá na mitologia grega, né? Então nós temos lá aquele do tridente lá, que é o Netuno, que governa os mares, tem Poseidon também, né? Tem Zeus, tem Hera, tem Hércules, são zilhões de deuses lá, e cada um tinha uma função. Tem o deus do abismo, o deus dos mortos, o deus da morte, como também na mitologia egípcia temos isso aí também, né? Todas as mitologias sempre têm aí esses regentes, né, do mundo ou do submundo. Então, a filosofia ela surge exatamente da necessidade de trazer respostas da origem das coisas, da origem do mundo, da origem do cosmos. Então são 4 pilares, são 4 bases onde descansa a filosofia pré-socrática. Então é numa resposta para o que é o cosmos. Cosmos é mundo, né? Cosmos também fala de algo organizado. Cosmos fala daquilo que é bonito. Tanto é quando a pessoa ela quer se embelezar, ela vai lá e compra um cosmético. Então, cosmético vem de cosmos, é um creme que vai botar em ordem. Então, a palavra cosmos significa ordem, ordenado, perfeição, né? Quando a pessoa tem uma cosmovisão, então a visão de mundo. Então, a filosofia surge desse rompimento com a mitologia. A mitologia diz assim, nós acreditamos que foi Zeus que fez todas as coisas porque ele é o Deus criador de todas as coisas, ele é o Deus principal da nossa mitologia. Aí chega o filósofo e diz assim, não, eu não quero saber de mitologia, você não tem prova disso, eu quero saber da onde vieram as coisas. Aí começa então, as pessoas começam a perguntar, e filosofia é questionamento, né? Então nós tivemos os primeiros pré-socráticos, eu falei que as 4 bases, né, onde está estabelecida a filosofia pré-socrática. Então, é na questão do cosmos, da physis, também que física fala da física, né? Também está sobre o pilar do logos, tá? O que é o logos? Logos é aquela capacidade que alguém tem de explicar a origem de todas as coisas. Por isso que Jesus ele é o Logos, né? A palavra de Deus diz lá que no princípio era o verbo, que é o Logos, no original, no grego, está escrito Logos.
Logos não é só palavra, logos não é só verbo. Logos, no conceito filosófico, uma pessoa que tem o logos, ou que ele é o logos, é a pessoa que tem essa resposta para a origem de todas as coisas. Então Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o princípio. E João vai dizer isso, porque João ele escreve exatamente para confrontar os gnósticos. Os gnósticos são filósofos que se tornam cristãos. E essa rapaziada que vai trazer problema para a igreja. E as epístolas, muitas de Paulo, como Colossenses, né, principalmente a de Colossenses, ela vai bater em cima exatamente dos gnósticos. Mas João, no Evangelho de João, é para combater gnóstico. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Sem o Logos. Sem o Logos, né? Então, ele é aquele que tem a resposta para todas as coisas. Então, olha só, nós temos alguns pré-socráticos, né? Então nós temos o Tales de Mileto, que dizia que a origem de tudo é a água. O Anaximandro, que também era um pré-socrático, vai dizer que o princípio de tudo era uma substância chamada apeiron, que ninguém sabe que substância que é essa. O Anaxímenes diz que o princípio de tudo é o ar. Olha só, o Tales de Mileto dizia que o princípio de tudo é a água, porque tudo tem água. Até uma pedra, se você espremer, tem uma substância microscópica de água. Então ele acreditava que tudo era feito d'água. Não é, né? O outro vai dizer que é esse tal de apeiron, como eu já disse aqui, o Anaximandro, que é uma substância que não se conhece. O Anaxímenes vai dizer que é o ar, que também as coisas todas têm ar. O Heráclito vai dizer que é o fogo. O fogo seria a origem de todas as coisas. Depois nós vamos ter o Big Bang, que fala da explosão, que foi da onde surgiu todas as coisas, né? Quem falou que era água mesmo? A água é o Tales de Mileto. Isso está tudo na apostila aí que eu vou mandar para vocês, tá? Depois nós temos o Parmênides, que vai dizer que... Ah, tá errado. Vai com Deus, né? Nós temos um tal de Parmênides, de Eleia. Ele vai dizer que o ser, ele é o aeon. Esse aeon vai ser difundido lá no gnosticismo, porque aeon significa iluminado, ou luz, né? Então o gnóstico vai dizer que todo aquele que tem a revelação da verdade, ele é um iluminado, ele é um aeon. Aeon, tá? Tanto é que eles vão dizer que Jesus, ele é um aeon. Então para eles Jesus é o Filho de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar mais especificamente sobre isso aí. Isso aqui é só um refreshzinho, já que eu até falei já, tá? O Empédocles vai falar de 4 elementos: terra, fogo, água e ar. O ser humano sempre foi voltado para essas questões desses elementos, né? São os elementos: água, terra, fogo e ar. Tem até alguns conjuntos musicais da minha época, que eu era adolescente, aí, chamava Earth, Wind and Fire, né? Era terra, vento e fogo, né? Então já baseado nos elementos, né? Só o pessoal do grupo de risco só que lembra disso aí, né? Mas então, ele também, o Empédocles defendia isso. Depois nós temos Anaxágoras, que ele vai dizer que tudo foi formado de um tal de nous. Nous seria um espírito inteligente. E o Leucipo e o Demócrito vão dizer que era o átomo. E o átomo é a menor partícula da matéria. Eles aqui já estão mais perto da realidade, né? Eles já estão mais próximos. E vamos entender que isso aqui é uns 500 anos antes de Cristo, tá? Não é uma coisa recente, não. Nós temos uma falha, um defeito, podemos dizer, é de achar que as civilizações antigas elas eram menos inteligentes do que nós. Irmãos,
pela dificuldade que eles tinham de fazer as coisas e o que eles eram muito mais capazes do que nós. Até hoje ninguém sabe como é que se embalsama uma múmia. Não se sabe. Não se sabe como é que o egípcio já fazia aparelho de dente, irmãos. Tem múmia lá com aparelho de dente. 5.000, 3.000, 2.000 anos antes de Cristo. Os camaradas já faziam cirurgia no cérebro. E hoje, não é qualquer um que faz isso não, hein? Com os recursos todos. Essas pirâmides do Egito também, né? As pirâmides, quem colocou aquelas pedras? De onde vieram aquelas pedras? Quem cortou aquelas pedras? A ponto dela ficar grudada uma na outra sem brecha. Você pega um cartão de crédito, tenta enfiar no meio, não entra, tão justinha que é. Quem fez isso? Então é uma capacidade tremenda, irmãos. Você vê na história só tem ruínas hoje, né? As 7 maravilhas do mundo que sobrou só foi as pirâmides, né? Mas nós temos aí ruínas do jardim suspenso da Babilônia. A Babilônia era algo maravilhoso, irmãos. Era um jardim suspenso no meio do deserto que o Nabucodonosor fez para agradar a noiva dele, né? Segundo a história. Isso é amor, né? Mas foi que técnica esse cara usou, né? Eles desviavam rios já. Mas enfim. Então eles têm uma capacidade, né? A fabricação dos instrumentos musicais. Instrumento. Pô, isso desde Gênesis, né? Tinha lá os fabricantes de ferramentas e de instrumento musical, muito bem lembrado. Isso aí. E detalhe, né, irmãos? A música, para você fazer instrumento musical, demanda você saber música. Você vê que não tinha escola de música. Como é que a pessoa do nada vem a música assim, né? A música é uma coisa muito complexa. É matemática, inclusive. A música é matemática. Perfeita. Então, antes da gente avaliar ou de nós julgarmos os nossos antepassados, eu acredito que eu entendo, né, que eles eram muito mais capazes do que nós pela maior dificuldade que tinham de realizar as obras que realizaram, né? Eu tenho família que mora lá na Itália, já fui várias vezes lá. Você anda na Via Ápia, irmãos, a estrada que os romanos fizeram, tá lá ainda, os caras passam lá e você, aqui em Alcântara, que você passa aqui, o cara fala, tá pro buraco hoje, amanhã tá aberto. Tem 2.000 anos a estrada lá. Você vai lá em Pompeia, que foi uma cidade devastada pelo Vesúvio, as ruas também já tinha até canaleta, tinha um sistema de drenagem de água. Você passa lá na cidade de Roma, de trem, lá, você vê os aquedutos ainda. O cara tinha que fazer aquele aqueduto com uma queda mínima para a água não transbordar e não parar. Como é que ele calculava isso? Não tinha bomba, não tinha bomba, não tinha trena tinha, mas não tinha GPS. Jogava água lá no céu. O cara pegava água lá em Niterói e trazia em Alcântara, mais ou menos, até mais, a distância maior. E vinha em cima de uma rampa, e aquela rampa não podia ser muito inclinada, senão a água vazava. Não podia ser muito reta, senão a água não corria. Tinha que ter um caimento mínimo, irmãos. Como é que o cara fazia isso? Então, que capacidade é essa, né, que Deus deu a esse homem? O Tales de Mileto, ele diz o seguinte, ele é de 623 a.C., é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada, né? Então é o conceito dele aí de felicidade. O Tales de Mileto dizia que o telos, né? O Aristóteles vai dizer isso também. O telos do homem, o que é telos? É a finalidade do homem, o fim do homem, o objetivo final do homem é a chamada eudaimonia. O que é eudaimonia? Parece demônio, né? Mas o demônio vem daí também. Que é a pessoa buscar a felicidade. Daimonion é espírito, né? Espírito, Deus, pode ser. Agora, eudaimonia significa felicidade. Então, o objetivo fim do homem é a busca da felicidade. O Demócrito, que também é um atomista, né, que é um pré-socrático,
Ele diz o seguinte: ocupe-se de pouco ser feliz. Ocupe-se de pouco para ser feliz. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Pode ser que isso é aquela visão de 600 anos, 400 anos antes de Cristo, 500 quase. Ele já está dizendo, uma pessoa que quer ser feliz, ela não pode ter muita ocupação, né? Tudo aquilo. Já era pensado isso daí. E a gente vai ver notícias mais recentes aí, que excesso de trabalho pode trazer problemas, né? Mas nós temos também uma outra corrente filosófica da época, dos pré-socráticos lá, que eram os sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas era um grupo de filósofos que ficavam o dia inteiro questionando tudo. O Platão, na época dele, tinha sofista tem até hoje, né? Na época de Sócrates tinha sofistas, mas o Platão, a definição socrática e platônica sobre sofista, quem são esses camaradas? Aquele que utiliza a habilidade retórica é aquela pergunta e resposta, né? No intuito de defender argumentos falsos ou logicamente inconsistentes. Então, os sofistas, eles se ocupavam, né? se denominavam homens sábios, superiores no saber, e ficavam questionando tudo e tudo. Né? Vocês aí. Pode deixar, vai chegar alguém mais aí. Então, irmãos, o Protágoras dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Isso é um relativismo, né? Então eu vou medir as coisas a partir de mim, isso aí não está certo, né? Então o relativismo ele trabalha assim, o homem como medida de todas as coisas. Tem até uma história bem interessante com relação aos sofistas, né? O sofisma significa a defesa de algo falso, com o objetivo de confundir o contraditor. Diz que o Sócrates estava passando na praça, né? E ele era famoso já, o Sócrates, e o sofista sabia que ele era famoso. Ele falou: quem está passando aqui? O Sócrates, chama esse cara aí. Vem cá, fala para nós aí, qual é a sua visão do mundo? O que você entende de mundo, do cosmos, do logos, da physis? Né? Aí ele perguntou assim: amigo, eu só sei que nada sei. Respondeu isso para o sofista. O sofista quebrou os caras, né? Pô, esse cara realmente, né? Mas é aquele camarada que não perde tempo de ficar discutindo em assuntos que não vai levar a nada, né? Então o sofisma é a defesa de algo falso, né? Então Sócrates, eu tô indo rápido aqui, tá? Esse cara cochila, sofista. Tá tudo aí. O Sócrates, irmãos, a maneira filosófica dele ver o mundo, né, é através da maêutica, porque a mãe dele era parteira, né? O que é maêutica? Maêutica significa dar à luz. Então ele pegou esse ofício que a mãe dele tinha, que era de parteira, e ele fez uma ligação. Ele disse que maêutica, que é dar à luz, né, parir, é o método que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta das suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. Então, ele diz que a sabedoria ela surge em você ficar trazendo perguntas e a pessoa respondendo, perguntas e respostas. Isso se chama retórica, né? Então, nessas perguntas e respostas, nesse diálogo, surge a sabedoria, é a maêutica. Então, a pessoa vai parir o conhecimento. Então, uma aula boa é uma aula que a gente discute as coisas, discutir no sentido de debater, tá? Não é discutir quebrar o pau. Então, é bom que haja uma discussão no sentido de buscar o crescimento. Então, quando a gente busca essa discussão, nós estamos aplicando aqui uma técnica socrática, que é maêutica. É a discussão que vai fazer parir. É meio esquisito, mas é isso mesmo. Parir não é palavrão, tá? É porque... Parir é dar luz, poxa. Agora, o ruim é conjugar esse verbo, né? Eu paro ou pairo? O que é? Não sei. Eu parei.
Não, aí é o passado. Presente. Passado eu sei, pô. Quem não sabe, né? Presente sem nome. Então, o Sócrates dizia que para ser político, só sendo filósofo. Porque político é muito burro. E para ser político tinha que ser filósofo. Porque o filósofo é o cara que sabia das coisas. Em certo ponto ele está certo. Né? Mas isso aí custou a cabeça dele, né? Porque aí o PSDB, a Rede e o PSOL pegaram ele lá, colocaram um monte de acusação contra ele e disseram que ele era deturpador de jovens. Essa coisa de destruir reputação já é antiga, né, irmão? E mandaram ele desfalar o que ele tinha ensinado. Ele falou assim, não vou desfalar nada, não tem nada que desfalar nada não. Para ser político, eu tinha que ser eu sentado aí nessa cadeira, sou ignorante. Ah, é? Então tá. Aí fizeram ele beber, ou ele negava as ideias dele, ou ele bebia uma bebida lá envenenada, chamada cicuta. E ele falou assim, eu prefiro morrer. E tomou e morreu. Esses caras eram meio assim. Então Sócrates dizia, felicidade não está relacionada apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois o homem não é corpo só, mas principalmente alma. Veja, né, irmãos, esses camaradas aqui, eles não são cristãos, né? Claro que eles, como filósofos, eles têm um conhecimento vasto, né? Não é porque ele não é cristão que ele não tinha conhecimento do que o judeu acreditava, da mitologia dos gregos. Eles achavam os únicos conhecedores de tudo também. Sim, mas eles tinham, para fazer uma avaliação, ele tem que ter conhecimento de tudo, né? Só eles Esse filósofo que tem, contemporâneo nosso tempo aqui, esse cara brasileiro, ele sabe de teologia, assim, eles têm uma facilidade de falar de muitas coisas que muitas pessoas não sabem. Você falou bem, eles conhecem a teologia, né? Mas eles conhecem a bibliologia, né? A teologia. Existem muitos seminários, inclusive, por aí, que são seminários teológicos, mas não são seminários bíblicos. As pessoas saem de lá com um herege. Bom é o seminário que ele é bíblico. Existe a teologia bíblica e a extra-bíblica. Porque a teologia... O que é a teologia? A teologia é o estudo das coisas relacionadas a Deus. E a Bíblia, você vai estudar a palavra de Deus. Falei igual paranaense agora. Palavra de Deus, né? Ou de Deus. Então, a teologia, ela se apega mais a pensamentos a respeito de Deus. Vamos ver o que o Kierkegaard pensa. Vamos ver o que o Bultmann pensa, o que Hegel pensa, o que vários outros pensam, né? O Sócrates, está falando de alma aqui, a alma é questão espiritual. Ele está dizendo que o homem aqui não pode buscar só a satisfação do corpo, porque o homem não é só corpo. Então veja que já tinha um conceito de que tem alguma coisa mais além do corpo, que a gente precisa satisfazer, e com certeza ele precisava satisfazer esse vazio interior dele. E segundo os estudiosos aí, o Sócrates, ele era esquizofrênico, segundo, eu não sei, tá? Estou falando que eu li. Ele disse que ouvia vozes. Ele disse que tinha umas vozes que falavam com ele, orientavam ele para o bem. E ele chamava essas vozes de meus daimonions. Daimônio, o conceito de daimônio é uma ideia, é uma fixação que a pessoa tem, é um pensamento, que esse pensamento pode levar até essa pessoa a morrer por causa desse pensamento. Isso é um daimônio. Por isso que quando a pessoa está endaimoniada, ela sai de si, ela está inconsciente. É diferente de uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. Graças a Deus nunca fiquei endemoniado, nunca tive essa experiência, mas eu vi pessoas próximas ficarem. Graças a Deus também. Não devemos julgar as pessoas, é um momento da vida isso aí é uma doença da alma, que precisa ser curada, e foi curado, né?
Então não é, o cara foi endemoniado. Foi, não é mais, pô. Acabou, igual a gripe, igual o Covid, acabou, não tem mais. Testou positivo, ela tá o sangue do cordeiro ali, né? Acabou, isso é uma doença da alma. Né? Então, vocês vejam que há uma necessidade de satisfazer não só o corpo. Tem muita gente que está gordinho, robusto, mas vive numa como é que, anemia de alma. Então, tudo para falar da teologia e bibliologia, né? Então, tem muito seminário que o camarada entra lá e sai pior que entrou, meu irmão. Porque se ele já tinha dúvida, ele vai ouvir mais um monte de dúvidas lá que não vai ter resposta. Já um seminário bíblico, a pessoa sai de lá fortalecida, porque eu, graças a Deus, o primeiro seminário que eu fiz, o nome era o IBP. Aqui um dia foi IBP, mas eu fui do IBP antigo, o raiz, né? Não o Nutella. Eu fui do raiz, da década de 80, lá no Rio, lá na São Francisco Xavier. Foi o primeiro seminário pentecostal do Brasil. Foi fundado pelos missionários americanos que vinham muito na época, na década de 70, 60, 70, 80, para o Brasil, depois pararam de vir. Quando os Estados Unidos era o top das galáxias para mandar missionário para o mundo. Hoje, sabe quem que é o top das galáxias que manda missionário para o mundo? Quem é? Brasil. Sabia? O Brasil é o país que manda né? Que manda mais missionário. A Coreia do Norte, quem dera a Coreia do Norte. A Coreia do Sul também. A Coreia do Sul é um país praticamente evangélico, né? Até o presidente lá parece que era crente, né? O último, uns tempos atrás. Né? Então, irmãos, existe já esse conceito de que o homem não é só corpo, tá? Então, além do corpo, nós temos a alma. Só que o conceito socrático, platônico, de corpo e alma, não é igual ao evangélico cristão, né? Cristão. Inclusive até a Bíblia, mesmo a Bíblia não é tricotômica no Antigo Testamento. A Bíblia só vai ser tricotômica no Novo. No Antigo Testamento é corpo e alma ou corpo e espírito. Não é corpo, alma e espírito. Isso aí, essa definição, ela é dada no Novo Testamento. Tessalonicenses 5, 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Então, olha, aí faz a distinção, corpo, alma e espírito. Corpo é o soma, né? A alma é o pneuma, e o espírito, não, a alma é o psique, e o espírito é o pneuma. Tá? Psique é o eu, é a psique, é o ego, é o eu. Então, soma é corpo. Tanto é que a pessoa que tem uma doença psicossomática, é a doença da cabeça que reflete no corpo. Tem a pessoa que está estressada, a pessoa que está em depressão. Depressão é excesso de ontem, né? Depressão é aquela pessoa que sofre pensando nas coisas que passaram. Aí tem a que sofre com as coisas de hoje, que é o estressado, né? Estafado. E tem o ansioso, é o que sofre com as coisas que não aconteceram e que nem vão acontecer, mas o cara está sofrendo. O cara está sofrendo porque eu não sei, a minha geladeira vai ficar vazia amanhã. Tu já chegou amanhã? Não, então como é que você sabe? Para, cara! E a gente fica sofrendo, e Jesus mesmo quebrou isso aí, ele deu logo na canela dos discípulos, assim, para, gente. Jesus era bem light, né? Ele falou, para com isso, a cada dia basta o seu mal. Olha os passarinhos que não plantam, não semeiam, eles estão comendo tudo gordinho lá, rapaz. Vocês não são mais importantes do que os passarinhos. Fez lembrar, uma menina que trabalhava comigo, acho que era Rosângela, o nome dele, Elisângela. Ela morava ali não sei se mora ainda. Ela era marinheira, lá nas barcas, lá comigo. Ela morava ali no Gradinho, perto da Baía de Guanabara, ali, bem perto do mar ali, né? Perto da BR. Ela disse que estava passando um perrengue tremendo, uma bem fiel mesmo ao Senhor. Ela falou assim, meu Deus, que prova, né? As coisas faltando em casa. Aí... Professor, uma pergunta. Era sem açúcar mesmo ou era com adoçante? Eu mereço isso? Claro que sim. Eu não coloquei açúcar. É adoçante?
Nada. Olha, só de você me trazer aqui não precisa nada, não. Não, mas o adoçante... Não precisa não. Eu gosto de você mesmo. Você aceitou. então, viu como é que eu não Você teve um esqueci? revelamento. Cheguei a sentir um arrepio, viu? Maior pregadora de São Gonçalo, essa aí, ó. Olha lá no Irmã, muito obrigado. Professor, Deus abençoe. Senhor, é uma bênção. Repete só um instantinho, por favor. Pois não, minha irmã. Depressão é aquela pessoa que sofre com as coisas do passado. Depressão é excesso de ontem, estresse é excesso de hoje, ansiedade é excesso de amanhã. Tá bom. Olha lá, tá vendendo boi? Isso aí. Tá mole não. Aí, meus irmãos, ela falou o seguinte, poxa, Senhor, que prova, né? E do nada, ela disse que estava em casa, escutou um barulho no telhado dela. Olha só. Diz que uma garça dessa que tem ali na beirada da Baía de Guanabara, aquelas garças, trouxe um peixão assim, e deixou cair no telhado dela. Um peixe. Ela falou assim, isso aí é sinal de Deus. Porque peixe é provisão, né? E, irmãos, ela falou que foi orar, daqui a pouquinho tocou a campainha na casa dela. Ela falou que não tinha nada em casa. Ela me contou isso aí. Daqui a pouco chega a mãe dela num carro, num táxi lá, no porta-mala do táxi, cheio de compra. Falou assim, ó, eu estava lá em casa, Deus mandou fazer compra e trazer para você aqui. Então, irmão, para que vai preocupar com o quê? Preocupar, verdade. Não é? E mesmo que se preocupar, o Senhor disse, né? De abrir, fazer as suas cartas, Deus jogar essa Bíblia, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Pedro fala isso aí. Ele tem cuidado de nós, né? Então, o Sócrates, irmão, é bom de vez em quando a gente dar uma lidinha na filosofia, né? A gente tem que ler tudo, a Bíblia diz, examinai tudo e retende o que é mal, né? Não é isso? Não, retém o que é bom. Então você leia tudo, tudo entre aspas, né? Assim, você sabe que vai te edificar, e aquilo que é bom você retenha. Então ele vai dizer que a nossa satisfação não é só no corpo, existe algo para além do corpo, que é a alma. Assim, a felicidade é o bem da alma que só pode ser atingida por meio de uma conduta virtuosa e justa. E não é o que o Evangelho vai pregar? O que é uma vida de conduta virtuosa e justa? É você fazer o bem para o próximo, né? E viver de bem com todo mundo. E com Deus, principalmente, né? Ele não fala em nenhum momento Deus aqui, tá? Não vai falar. Porque o Evangelho nos ensina a buscar a felicidade não por nós mesmos, nós não temos condição de fazer isso. Jesus falou assim, ó, deixe-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é essa paz aqui, que você só está feliz enquanto está tudo bem, mas a paz de Jesus é aquela paz que mesmo quando não está bem, você está em paz. É uma coisa tão, Essa é a diferença. tão dentro de nós que ninguém tira, né? Olha, Se a gente quiser. infelizmente nós tivemos alguns irmãos da nossa igreja, não por Covid, mas pelo menos dois, irmãos, dois homens de Deus, né? Que eu estou lembrando agora, tem outros, mas que morreram de câncer. E eu acompanhei, a senhora deve ter conhecido o pastor Melo, né? E o pastor Rui. Lembra, né? O pastor Rui, irmãos, o pastor Rui, você estava dando aula na escola dominical e falava um versículo assim que você não lembrava, nem sabia onde é que estava. O pastor Rui falava assim, está lá em 1 Crônicas 25, 7, tipo assim. O homem era uma Bíblia tremendo. Foi ele que quebrou o mito aí que eu tinha, né? Que a gente todo, acho que até vocês têm. Aquela famosa pergunta que se faz, dos que saíram do Egito, quantos entraram na terra prometida? Quantos foram? Josué e Caleb, não foi? 3 qual o outro? Teve um outro que morreu lá, assim que entrou, morreu lá. Qual ele? Esqueci. Teve um que entrou e morreu. Não foi só um não. Não. Olha só. Aliás, daqueles que saíram do Egito, foram 3, Não foi só 3 não. Ó. Porque quem é que não entrou na terra prometida? Foram os descendentes daqueles que foram espiar a terra e disseram que não iam conseguir, que Deus não ia dar jeito, que eles iam morrer, lembra?
Teve uma tribo inteirinha que não foi fazer inspeção lá, que foram os levitas. Eu nunca tinha reparado nisso, cara. Então foi Josué, Caleb e os levitas todos. Esse que falou que tinha Os que não morreram, né? que tem 75 anos aqui, o mesmo vigor. Como não entendendo? Caleb, 45. 85. 85 anos. Eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Né? Então foi o pastor Rui que quebrou essa daí, né? Só para mostrar para vocês. E na hora da dificuldade que esses homens estavam no momento, mas tudo para falar exatamente dessa paz, que a filosofia chama de ataraxia, né? Que é o telos do homem. O que é telos? É o fim, é a busca dessa felicidade. O telos, grave aí, quando se falar de telos, T-E-L-O-S, telos é o fim. Qual é o fim? Qual é o telos? O telos é a busca da felicidade, é a eudaimonia, não é daimônio não, tá? Eudaimonia é felicidade. Então a busca final do homem é a felicidade. E o evangelho também a busca nossa final é a felicidade, só que não é a... Jesus falou assim, eu dou a paz, mas não a ataraxia. Eu não dou essa paz do mundo. Porque a paz filosófica é essa paz que você está em paz enquanto não tem conflito. Mas a paz de Cristo é aquela que no conflito você tem paz. É diferente, né? É aquela paz que quando você fala assim, ou você nega Cristo, eu te jogo para os leões te devorar. Aí você vai ler a história lá do Coliseu, os cristãos mortos no Coliseu, os mártires do Coliseu, aquele livro. Você vai ver que tinha briga para ver quem ia morrer primeiro. Não, eu quero morrer primeiro. Fosse hoje, hein, irmão, esses crentes Nutella de hoje, hein? Será que ia? Eu não vou na igreja porque está chovendo. Passa boa, né, meu irmão? Não sabe o que é ser cristão, não. Bom, nós temos aí um filósofo moderno, né, chamado Zygmunt Bauman, bem conhecido, você já deve ter lido sobre ele. Ele que fala sobre a sociedade líquida, né? Tudo é líquido, não é mais nada concreto. Não é igual antigamente que o pai era mecânico, o filho é mecânico, o neto vai ser mecânico. Lembra? Era assim, né? Eu peguei esse tempo ainda. Meu pai era metalúrgico, eu também fui fazer Senai. Só que quando eu estava lá no chão da fábrica, lá em São Paulo, trabalhando naquela fábrica de bicicleta Monarch, o pessoal do grupo de risco lembra. Bicicleta Monarch. Pegaram? Ninguém quer entregar a idade, né? Pegaram, Monarch. Trabalhei lá, descascando ferro naquela fábrica. Um mês que eu estava trabalhando lá, eu falei, eu não quero isso aqui para minha vida. O dia inteiro cheirando aquele cheiro de ferro queimado, batida. Olha que eu trabalhava na ferramentaria, era o lugar mais top. Vou ficar aqui nada, fiz prova para a Marinha, falei, graças a Deus. Aí quando eu estava naquele navio em viagem no mar, assim, eu olhava e falava, de onde Deus me tirou, glória a Deus. Não dá, irmão, desculpa. E o Zygmunt Bauman vai falar sobre isso, né? Hoje nós estamos vivendo essa sociedade líquida. Você não é porque você vai ser médico, que seu filho vai ser médico. Eu queria que meus filhos seguissem a carreira militar, mas os dois não podem nem ouvir falar. A menina podia também ser militar, se fizesse um curso desse, ela fez o curso superior, mas foi fazer moda. Aqui vai fazer o que na Marinha com moda? Não existe, né? Mas é o que ela gosta, vai fazer o quê? Né? O outro fez TI, mas não quer negócio de Marinha. Então cada um com seus cada um. Então nós estamos nessa sociedade líquida. Os relacionamentos são líquidos. Coisa mais rara você ver um casamento de 30, 20, 35, 45 anos de casado. As pessoas já estão no terceiro. Coitada da Gretchen, né? A Gretchen já está no trocentos mil casamentos já, coitada. Eu tenho pena, irmãos. Olha para aquela mulher, eu tenho pena. Né? Eu tenho pena. É um vazio que deve ter naquilo ali, porque troca igual se estivesse trocando de sapato. Né? E aí vai mudando a fisionomia. Gente, vai transformando a cara dela toda. é tremendo. Isso, irmãos, é aquela necessidade de satisfazer só o corpo e não acha uma solução para preencher a alma. Uma pessoa que teve encontro com o Senhor, irmãos,
Por isso que a pessoa fala, nossa, você está desleixado. Não é porque está desleixado, é porque... Não que a gente não tem que se cuidar, tá? Veja bem, os extremos são perigosos. Eu só estou dizendo que quando a pessoa tem um encontro com Deus, claro, ela vai se cuidar, ela vai saber que ela é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Tem que se cuidar. Eu estou dizendo, essas coisas periféricas não têm mais valor para ela. Então a filosofia, ela nos ensina isso, é muito importante, principalmente esses filósofos aí, os pré-socráticos e socráticos, eles vão pregar exatamente sobre esse desprendimento da matéria. Né? Eu quero chegar... Depois nós temos o Platão. O Platão é aquele do mito da caverna, né? O que era o mito da caverna? Esse mito da caverna não é só para ser usado em filosofia. Você pode ser usado até na igreja. O mito da caverna fala de uma história lá do... Isso não é real, tá? É um mito. Ele fala de um grupo de pessoas que estavam... Imagine como se aqui fosse um muro, né? As pessoas acorrentadas, viradas para lá, para o fundo da caverna, ali seria o fundo da caverna. Atrás desse muro teria uma fogueira acesa, lá atrás. Imagina como se fosse um muro, uma certa altura, aqui eu sentado, aqui acorrentado. Atrás lá uma fogueira acesa, e lá por trás do muro algumas pessoas passando entre a fogueira. Claro que a fogueira que está sendo acesa lá atrás vai refletir uma luz lá, porque tem um buraco aqui, tem um vão. Consegue imaginar isso? Vai aparecer um clarão lá. Agora imagine pessoas passando objetos aqui por cima, e eu não vendo, só conseguindo ver a sombra desse objeto sendo projetado na parede. Então a pergunta que eu faço, eu estou vendo a coisa real ou eu estou vendo uma imagem? Uma imagem. A imagem, porque o real eu não vejo, que está passando aqui em cima. Então eu estou vendo o que querem que eu veja. Eu não estou vendo a coisa real. Então o mito da caverna fala disso. E um dia, nesse mito da caverna, um desses que estava acorrentado consegue sair daqui e consegue pular o muro e consegue achar uma saída. E quando ele chega na saída da caverna, ele ao meio-dia, ele chega lá. O que acontece com uma pessoa que está morando dentro de uma caverna, daqui a pouco sai para a claridade, irmãos? Ela não consegue enxergar nada. Ela vai sentir uma dor, um incômodo, desconforto. Usa outro sinônimo aí. É ruim. É um choque. Vai ser um conflito. Um impacto. Vamos usar os termos aí. Tanta coisa vai acontecer. Vai vislumbrar coisa nova. Mas o que acontece daqui a pouquinho? A visão vai se acostumando. E ele, rapaz, o que eu estava fazendo lá dentro? Aqui é o real. Já sei o que eu vou fazer. Esse é o mito da caverna. Vou voltar lá e tirar os meus amigos de lá de dentro e dizer para eles que lá é tudo uma ilusão. A verdade está aqui do lado de fora. Embora que aqui fora eu venha a ter um impacto, um choque, um conflito de visões, mas aí a visão vai acostumando e você vê a realidade da coisa. E ele voltou lá. Gente, e o pessoal tudo lá, o que você quer aqui? Eu saí daqui, eu descobri a verdade. Saiam daqui, vocês estão acorrentados. Não, aqui é bom porque todo dia eles trazem comida para nós. A gente está sofrendo aqui, mas a gente está acostumado aqui. Não, mas isso aqui não é o real, vocês vão morrer aqui dentro. E vocês só estão vendo uma imagem, eu vi o real. Não, mas a gente está satisfeito aqui. Vai embora daqui, seu herege. E o que aconteceu com ele? Eu vou embora. E voltou para a verdade. Voltou para a luz. E o conhecimento. Né? E o conhecimento. E Jesus não vai dizer, irmãos, quando Jesus está pregando, ele está usando muitos termos filosóficos, porque Jesus estava pregando no seu ministério num contexto filosófico que todo mundo conhecia, que quem estava nas trevas não tinha conhecimento e quem tinha conhecimento estava na luz.
E João vai bater nos gnósticos, e o que ele diz? Ele era a luz. Mas os homens não quiseram a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus, quando chega, fala assim: eu sou o caminho. Mas será? Mas não era esse Messias que a gente estava esperando? Será? E não era o que os judeus faziam? Quando Jesus entra na cidade lá de Jerusalém, em cima de um jumentinho, porque a visão, a expectativa messiânica judaica é de um vingador que vem num cavalo branco, com uma espada na mão, com a roupa ensanguentada. Eu sou El Cid, né? Como tinha um filme do El Cid, né? Vim lutar a favor de vocês. Será o filho, é comigo mesmo. Mas não. Vem Jesus, uma sandalinha simples, uma roupa simples, montado num jumentinho. Pastor, quando eles pedem ali para soltar Barrabás, eles não tinham essa ideia que Barrabás poderia ser um libertador para eles, alguém que pudesse guerrear com eles? Também. Não só o povo ali, mas até alguns discípulos de Jesus achavam que Jesus era um libertador político, né? Você sabe que no grupo de Jesus tinha o Simão Zelote. O Zelote era um MST, cara. Ele era um sicário. Você sabe quem era o sicário? Sicário era aqueles judeus radicais, políticos radicais, que quando tinha alguma reunião política, eles andavam com uma faquinha, chamava sícar, ou sicarium, e eles entravam lá na turba e pegavam e esfaqueavam aqueles judeus que se chamavam de traíra, que eram aqueles judeus que estavam a favor dos romanos, tipo cobrador de impostos, né, que era judeu. Então eles chegavam no meio daqueles comícios políticos e esfaqueavam e saía correndo, ninguém via. E Jesus tinha um desse no grupo dele, que era o Simão Zelote. O Judas Iscariotes era um que tinha perfil político também. Inclusive, irmão, se você não sabia, o Judas Iscariotes era um dos discípulos mais preparados de Jesus, politicamente falando. Ele era um cara muito inteligente, tanto é que ele ficou com a grana. Só que era ladrão, né? Achava que estava enganando todo mundo. Mas Jesus sabia que de vez em quando metia a mão no gasofilácio. Quando viu aquela mulher jogando aquele perfume de 300 denários, pagamento de um ano, eu não sei quantos, eu não sei, né? De repente o Nelson tem gente que ganha uns 10 mil por mês, então imagina, em um ano, 120 mil, um perfume de 120 mil, a mulher jogando no pé de Jesus, falou assim: isso aí podia ser vendido e ter dado dinheiro aos pobres. Ia dar para pobre, coisa nenhuma. Falei assim: para mim, meu irmão, ia meter a mão na sacola bonita dessa vez. Pastor, ele viu um dia assim, entre aspas, ele não foi, né? Mas ele viu assim os olhos dele um dia de se não jogar fora. Então, irmãos, eu queria falar mais sobre. Mas vamos só fazer uma aplicação desse mito da caverna aqui, no conceito nosso, religioso. Entenda, religioso no sentido, sociologicamente falando, nós somos uma religião, né? Mas o evangelho não é religião. O evangelho é um modo de vida. Jesus não veio deixar religião, né? Religião, cada dia aí aparece uma nova. Jesus veio trazer um estilo de vida. Jesus falou assim, onde eu pisar, tu pisa, meu irmão. O que eu fizer, você faça. Inclusive, se for para contrariar até a religião, Jesus contrariou a religião, irmãos. Agora pegou. Você se lembra lá daquele homem que saiu de Jerusalém para Jericó, ficou meio morto, caído no meio do caminho, e Jesus pega e fala, vinha vindo um sacerdote, passou e não fez nada. E ele está falando com o doutor da lei, né? Aí o doutor da lei deve estar por dentro. Será? Veio um levita, viu o homem caído, não fez nada. Mas eis que veio um desgraçado, um vagabundo de um samaritano, que era assim que o samaritano era visto pelo judeu. Sabe disso, né? O judeu faz uma oração pedindo, agradecendo por 3 coisas todos os dias a Deus. Senhor, eu te agradeço primeiro por não ter nascido mulher, porque não por ter sido mulher do sexo, não por ter sido do sexo feminino, não é isso. É porque a mulher tem um período de menstruação e ela não pode nesses 15 dias
se aproximar de Deus, porque ela está imunda, e o homem não fica menstruado. Esse é o motivo maior, religioso, cerimonial. São muito santos demais, entendeu? Obrigado por não ter nascido mulher, obrigado por não ter nascido um cachorro, e obrigado por não ter nascido um samaritano. Essa é a oração do judeu. Então, eis que vem um desgraçado de um samaritano e aproxima-se do homem caído. Não só se aproxima, mas cura as feridas. E Jesus é violento, né, irmão? Ele bate para quebrar mesmo. Parou o que estava fazendo, ele vinha de viagem. É interessante que a Bíblia diz que o sacerdote e o levita vinham, e o samaritano ia. É o contrário, né? Entendeu? Vinham e ele ia. São caminhos na mesma estrada. É a mesma estrada, Jerusalém para Jericó. Só que os caminhos da estrada são diferentes. Não confunda estrada com caminho. A estrada que cada um de nós vamos andar é a mesma. Agora, o caminho que você vai tomar nessa estrada é o que vai fazer a diferença. Ou você vai, ou você vem, ou você vai. Então Jesus fala que esse desceu da descido do cavalo, perdeu o precioso tempo dele, curou das feridas, pegou nos braços, já se contaminou, certo? A lei dizia que se um sacerdote se tocasse num defunto, ficava imundo por 7 dias. E esse sacerdote levita, eles vinham lá do templo, com certeza. Né? Porque lá no templo, irmãos, eles trabalhavam durante o dia, Jericó é próximo, né? Eles trabalhavam durante o dia lá no templo em Jerusalém, e à noite dormia em Jericó, porque Jericó era a cidade dormitório. E os sacerdotes dormiam lá em Jericó, era a pensão que tinha lá para o pessoal dormir. Então, eles faziam esse caminho todo dia. E se eles se contaminassem com aquele camarada, com aquele caído no caminho, no outro dia ele não podia estar ministrando para 20 mil, 30 mil ou 40 mil no templo. É muito mais importante eu estar ministrando para 40 mil do que com um desgraçado que pode estar morto e ainda vai me contaminar no caminho, não é assim? A nossa visão religiosa? Claro que é, irmão, não seja hipócrita. Eu fui chamado para pregar lá na central do avivamento, que tem lá, vamos supor, 3 mil pessoas me esperando, não sei. Mas no meio do caminho tem um mendigo. E eu falo assim, olha, o pastor não vou poder não, eu sei que tem 3 mil pessoas me esperando aí, mas tem um mendigo caído aqui, eu vou tomar conta dele. Claro que o pastor, não, amém, pastor. Mas por dentro vai falar assim, pô, eu marquei com o cara furou. Desculpa, né, não usar o exemplo. Mas na minha igreja também, se eu convido, eu falo a mesma coisa. A visão é essa, irmãos. É muito mais importante eu dar assistência a 3 mil, 20 mil, 40 mil, no caso do tempo, do que perder tempo com um cara que pode estar morto. Mas não. É para mexer mesmo que Jesus fez isso. Porque ele está falando com o doutor da lei, o top. Entendeu? Então, irmãos, aí Jesus confronta ele, vai falar assim, olha só, você vai me dizer agora, qual dos 3 foi o próximo do que estava caído? E ele não vai falar samaritano, ele vai dizer, é o que usou de misericórdia. Só que Jesus estava falando, essa parábola que Jesus usou foi para falar dele, porque o judeu que se achava era o cara caído no caminho. O caído no caminho da história é o doutor da lei, que está morto e está achando que está vivo, e Jesus é o samaritano que está pregando para ele. Então, Jesus está dizendo, eu sou o teu próximo, cara. Eu estou te salvando. Levanta desse caminho. Você está morto. Tem jeito que está vivo, mas está morto. Então, a religião mandava não se aproximar. Porque se ele se aproximasse, o sacerdote, o levita, eles iam ficar contaminados. Está escrito na lei isso, irmãos. Só que Jesus estava ensinando que na nossa vida, se você tiver que escolher entre fazer o certo
e fazer o bem, faça o bem. Qual que era o certo, irmãos? Era passar direto. E eles fizeram isso. Eles não estão errados não, tá? Pela lei, o sacerdote, o levita, eles estão certos. Eles fizeram certo, mas o samaritano fez o bem. E o que tem mais valor? Pastor, Senhor, eu faço tudo certo. Você sempre fez tudo certo, mas nunca fez o bem para ninguém. Por isso que ele falou que ele usou de misericórdia, né? Que usou de misericórdia. Ele mesmo falou, ele se entregou. Então, se você nunca tinha visto essa parábola por esse lado, o caído no caminho é o doutor da lei. Ele que é o morto. E Jesus é o samaritano. E Jesus foi chamado de samaritano, né? Falou isso ali também. Importa nascer de novo. Está morto. Nascer de novo, está morto. Tem que nascer de novo. E nós não nascemos de novo, irmão? Bom, se não nasceu, tem que nascer. Tem que nascer tudo bem. Temos que nascer de novo. E de vez em quando Adão dá uma... Não, acho que é só comigo que acontece isso, né? De vez em quando Adão quer dar uma... Ai, que vontade de fazer coisa errada. É, não é, irmão? Hein, Nelson? Você tem um jeito que gosta também, né? Quem que não gosta, irmãos? Quem é que nós somos carne? Mas por que a gente não faz? Porque nós temos um moderador dentro de nós. É o Espírito Santo. E ele nos ajuda nessa jornada, né? Se não fosse ele, irmãos, eu não sei onde é que eu estaria agora. Eu vou confessar para os irmãos dessa sala aqui, eu sou o pior. Eu sou o pior. Eu não posso falar, eu vejo os irmãos como santos. Eu sou o pior. E a nossa visão tem sempre ser essa. E a Bíblia nos ensina a sempre tratar o nosso irmão como superior a nós. Se fizéssemos sempre assim, nós viveríamos um outro mundo. Eu vou pregar na minha igreja, eu vou por misericórdia, porque eu prego como o pior da minha igreja, porque eu gosto de ouvir os meus irmãos pregando. Se a gente viver assim, nós nunca vamos nos encher. Eu vou louvar, não é minha praia, tá? Mas eu vou louvar, porque eu vou louvar por graça, pela oportunidade, porque tem muita gente que canta muito mais do que eu, mas eu vou por graça fazer o melhor para o Senhor, porque meus irmãos cantam melhor do que eu. Se a gente pensar sempre assim, eu não ia fazer igual um aí que diz que estou acima da média. E hoje nem para velório o cara é chamado mais. Tá? Bem lembrado. Estou acima da média. Teve um que falou isso, vou colocar meu trono acima do de Deus. E o que aconteceu com ele? O Senhor falou, aqui não, meu irmão. Foi despencado lá de cima. E teve um aí com a síndrome de Lúcifer, que fez igualzinho. Thales Roberto. Só a inicial do nome dele. É triste dizer isso, eu falo com tristeza. Eu acho que está arrependido, graças a Deus, que Deus abençoe. Mas é um exemplo a não ser seguido. Todos nós passamos por um surto desse, um de um jeito, outro do outro. Quando você começa a se achar, as coisas começam a dar certo, porque Deus está na tua vida, aí o cara começa a se achar. Não, irmão, tem hora que tem que dar, o Senhor manda uma prova que é para murchar a bola. Psh, ai, meu Deus, ai. Ó, tá muito exaltadinho, baixa a bola. A soberba procede a queda, né? Exato. Então, às vezes, irmão, essas provas que vêm é para baixar a nossa bola. Tira você de cena, só, tá aparecendo demais. Usa um pastor para te botar na geladeira. Aí você, ai, tadinho de mim. Tadinho não, tá muito exaltadinho. Você tá aí agora aprendeu. Aí volta no sapatinho e volta curadinho. Jeová sabe como é que trabalha, meu irmão. Então o Platão, nessa questão das imagens, ele vai dizer que existe um mundo acima do nosso que tem as imagens reais. E tudo que a gente vê nessa terra são apenas reflexões dessa realidade. Ele fala de mundo das ideias. E aqui o que a gente vê chama mundo sensível. Então tem um mundo inteligível, que a gente não conhece, e tem um mundo sensível. Então quando eu falo tem computador, isso aqui é um computador, alguém concebeu o computador, né? Se fizer aqui uma engenharia reversa,
Engenharia reversa é você fazer o contrário de fazer o computador, né? Você vai chegar na origem de como foi feita a coisa. Por que eu fiz o computador? Se você vê o computador, é uma coisa impressionante, irmãos. É uma memória que não existe. Mas está aqui. Essa telinha que eu estou vendo aqui no meu computador é uma tela de um arquivo que eu estou vendo, mas ela não existe. Mas ela existe aqui, enquanto está aqui. Mas eu desliguei e acabou. É virtual. Uma coisa impressionante isso. E se você for olhar pelo olhar platônico, esse cara tem razão em algum aspecto. Então, alguém concebeu isso porque tirou de alguma ideia. Da onde que veio? Será que a ideia vem do nada? Não, eu entendo que, claro, Deus capacitou pessoas. Não estou dizendo que eu não sou platônico, não, tá? Só estou dizendo a visão que essas pessoas tiveram. Oh, irmão, nós estamos falando aqui de 400 anos antes de Cristo. Então, nós temos que dar um crédito a esses homens que estão pensando, né? Claro que a gente sabe que foi Deus que capacitou o homem a fazer todas essas coisas, né? Lá em Daniel, que diz que a ciência se multiplicaria. Então, é uma ciência se multiplicando isso daqui, né? Mas é algo da gente de pensar também. Então, quando o apóstolo Paulo... Olha só que interessante, irmãos. Você vê, principalmente as epístolas paulinas, você vai ver que muitas vezes o apóstolo Paulo, ele usa alguns conceitos meio filosóficos, né? Quando ele fala assim, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido nunca ouviu, que nunca subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí Platão vai dizer que existe um mundo que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu e que você nunca sentiu, mas é onde estão essas coisas. Veja, eu não estou falando que o que Paulo está dizendo aqui é platônico, mas eu estou fazendo um paralelo aqui, não é pecado. Por que Paulo usa essa terminologia, né? Esses termos? Porque ele está falando com pessoas que conhecem filosofia, irmão. E ele está aplicando a palavra de Deus exatamente. Ó, vocês estão acreditando que Platão está dizendo que tem um mundo aí, mas aquilo que Deus também preparou para você, bebê, são coisas que você nunca viu, nunca subiu no teu coração. E não é verdade isso, irmãos? Quanto mais a gente vai ficando na presença do Senhor, mais nós nos aproximamos, mais experiência a gente vai tendo. Coisas que nunca foram aprendidas, que o Espírito Santo de Deus nos ensina. É claro que o que o Paulo está falando ali, ele não está falando... Muita gente aplica isso de forma errada. Isso aí é o céu que Deus preparou. Não, irmãos, ele está falando de Jesus. É de Jesus. O que os olhos nunca viram era de Jesus, agora está vendo. Viram, né? Paulo provavelmente não tenha visto Jesus, provavelmente, tá? Mas conhecimento ele tinha, né? Porque ele era recente. Paulo começou o evangelho no ano, sei lá, no ano 50, por ali, ele se converteu. Ele só ouviu a voz de Jesus na era de Damasco. Oi? Ele só ouviu a voz de Jesus no estado de Damasco. Mas ele já perseguia antes, né? Ele está perseguindo, matando. Ele está matando cristãos, inclusive. Chegou uma hora que lá no caminho de Damasco aparece aquela imagem. Aí, ai meu Deus, o que és tu? Pô, Paulo, sou eu, tu está perseguindo. Para, cara! Para! Quando Né? Pronto. ele questiona o apostolado dele, ele fala que Deus deu. Sim, eu acredito que ele tenha visto. Ele se autodenomina um discípulo, um apóstolo abortivo, né? Lá em Gálatas fala que ele ficou 3 anos no deserto da Judéia. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus. E ele ficou 3 anos no deserto da Judéia. Eu acredito que foi nesse período dos 3 anos, quando ele fala, e eu conheço um homem, se no espírito não sei, se fora do corpo não sei, mas foi arrebatado até o 3º céu, e lá nesse lugar ele ouviu coisas inefáveis que aos mortais não é dito de se dizer. Eu acredito que ele passou os 3 anos também de ministério com Jesus no deserto. Acredito. Porque ele é um apóstolo. O apóstolo Paulo tem 3 fases na vida dele, né? A primeira fase é aquela que ele diz assim, eu não sou menor que nenhum discípulo. Tá meio cheinha a bola ainda, né? Aí tem a outra fase que ele vai dizer, dos discípulos, eu sou o menor. Já melhorou. Melhorou.
Aí vem a melhor fase. Aí é conversão. Dos pecadores, eu sou o pior. Viu? Já vai aprimorando, né? Eu não sei que fase você tá, né? Espero que seja na última aí. Mas eu acredito que todos nós vamos passar por essas fases aí. É E interessante. até para poder ficar contra os judeus, contra o pessoal de Jesus, o São Paulo, até para ficar contra, tem que saber, tem que conhecer de Jesus. Até para poder bater de frente, na época que era Saulo, né? Aham. Até para bater de frente tem que conhecer. Já, quer dizer, já sabia desde lá. Né? Com certeza. Tem muita coisa de Jesus antes de se converter. Não, o Paulo ele tinha a expectativa messiânica de chegar. Ele era um fariseu, né, cara? Ele era um estudante. Ele estudou com Gamaliel, mano. O Gamaliel era neto ou filho do Iléu. Deve ser uma pessoa que está pronto, só a gente. Tá. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte da aula. Daqui a pouquinho, então, a gente